Olá pessoal, tudo bem? Essa aula trata do mundo extra-europeu, então nós estamos estudando a Europa após a queda do Império Romano. Nós abordaremos esse mundo extra-europeu entre o século V e o século X depois de Cristo. Na verdade, o que nós procuramos fazer, o que nós iremos procurar fazer nessa aula, é entender o mundo além da Europa. Distanciar o foco de análise além da Europa e do mar Mediterrâneo. Nós ficamos centrados ali nas civilizações da antiguidade oriental, né, um pouquinho da região do Oriente Médio e um pouquinho da região que compreende o mar Mediterrâneo e a região que diz respeito ao continente europeu, e não alargamos essa análise para todo mundo. Então, chegando aqui no século V e no século X depois de Cristo, o que nós pretendemos demonstrar é que existem outras, né, civilizações, outras culturas em florescimento. Na verdade, esse foco de análise ele recai em outras regiões do planeta, colocando assim em xeque a visão eurocêntrica da história. Nós ficamos, né, focado na interpretação, sobretudo nessas últimas aulas, na antiguidade clássica, no mundo grego-romano. Aqui agora a gente vai no mundo extra-europeu, para além da Europa. Na verdade, nós queremos demonstrar que existe vida além da Europa. Claro que dessa maneira, né, apresentar para vocês um rápido olhar sobre outras civilizações, demonstrar que existia vida além da Europa. A Europa, nesse momento, após o declínio do Império Romano, nós temos o início no que seria a Europa aí, de um período de longa instabilidade. Ao passo que em outras regiões nós temos o florescimento, o desenvolvimento de outras civilizações, de outras culturas. Então, a Europa entre o século V e o século X, né, o que seria aqui o período da Alta Idade Média, é marcada por uma grande instabilidade, decorrente do fim do Império Romano Ocidental, da queda de Roma, em 476, que levou à desagregação do mundo romano. Nós temos nesse período as invasões bárbaras, e a Alta Idade Média é conhecida pela estruturação do feudalismo, né? Uma gestação do sistema feudal de quase 5 séculos. É um período bastante conturbado aí da história da Europa. Dessa maneira, o que nós queremos apresentar é uma mudança de perspectiva analítica, na qual a Europa aparece até mesmo como, né, periferia perante outras civilizações. Se nós olharmos o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, né, se nós olharmos o Império Árabe, são impérios muito mais fortes. Se nós olharmos o Império Chinês, se nós olharmos a Índia, são culturas muito mais florescentes do que a Europa. Então, nesse momento, nós podemos colocar a Europa não como centro, até mesmo como periferia perante outras civilizações. Lá, perante o Império Árabe, né, o desenvolvimento dos muçulmanos na Península Arábica apresenta características muito mais bem organizadas. O Império Bizantino, que é o Império Romano Oriental, se manteve de pé após a queda de Roma. Então, esse contexto que vai do século V ao século X é marcado pelo florescimento de outras civilizações. E para além da Europa. Então, na África, ali no que seria mais ao leste do continente africano, nós temos Gana, a oeste Oxum, Axum, desculpa. Nós temos, então, na África, ao leste, Gana, o que seria essa cultura Axum a oeste, os bantos na região centro-sul. Esses povos de língua banta terão uma importância tremenda depois na constituição da cultura brasileira, porque esses povos serão escravizados ali no século XV, século XVI e XVII e serão levados como escravos para o Brasil. Eles estarão na base da constituição da sociedade brasileira. Na Ásia, nós temos o florescimento da cultura indiana, do Império Chinês. Na América, nós temos a civilização maia, ao sul do México e na América Central. A civilização pré-azteca, na região ali da Mesoamérica, também no sul do México e na Mesoamérica. A civilização pré-incaica na América do Sul, na região aqui da Cordilheira dos Andes, na chamada América Andina. E
o desenvolvimento de civilizações complexas na região da floresta amazônica, ali na região da cultura, né, que vai florescer a cultura marajoara, que é a região dos atuais estados do Pará e Amazonas do Brasil. Então, desse ponto de vista, aqui mesmo na floresta amazônica, nós temos a constituição de civilizações complexas como a cultura marajoara, né, que várias pesquisas arqueológicas atuais têm demonstrado a sofisticação, por exemplo, da cerâmica na cultura marajoara, as cadeias de comércio que existiam entre esses povos aqui da América Andina e a floresta amazônica, ok? Então essa aula de hoje foi para demonstrar que existe um mundo além da Europa, um mundo extra-europeu. Um abraço, pessoal!